Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos à continuação de nossa aula sobre o livro de Daniel. Hoje estaremos dando prosseguimento àquilo que nós já falamos na aula passada. Na aula passada nós tratamos de maneira muito breve sobre algumas questões introdutórias ao livro de Daniel, bem como a sua estrutura, a sua divisão. Os estudiosos dividem o Daniel em duas grandes seções ou duas grandes partes, bem distintas entre si, tanto por seu conteúdo, quanto por sua forma literária. Dos capítulos 1 a 6, nós temos o que os estudiosos chamam de contos de corte, em que nos são narrados aquele período em que o Daniel e seus três amigos, três companheiros, passam por várias provações. De todas eles saem triunfantes, vencedores, e os pagãos louvam ao Deus que os salvou. Esse é o esquema básico dos primeiros 6 capítulos, escrito em narrativa, prosa, em um estilo literário muito caro ao Antigo Oriente. A partir do capítulo 7 até o final do capítulo 12, nós temos as chamadas visões proféticas, ou as visões de Daniel. Essas visões são símbolos, são simbólicas, altamente simbólicas, e elas nos dizem que o autor de Daniel olhava para a história a partir da perspectiva da atuação de Deus nesta história. E isso era muito importante para aqueles jovens de Daniel e para o público para o qual o livro foi escrito, visto que estavam sob intensa perseguição, intensa provação, e necessitavam de confiar no Deus dos seus antepassados, um Deus que agira na vida de Abraão, Isaque e Jacó, mas que também poderia agir novamente na vida dos seus contemporâneos, para lhes dar restauração, renovo e força frente ao império que se levantava e que necessitavam eles de conforto, ao mesmo tempo que coragem para manter a fidelidade ao Deus de Israel. E hoje nós estaremos continuando, aqui ainda nós estamos tratando da aula passada, e hoje nós falaremos sobre algumas questões que me parecem ser importantes para a compreensão do livro de Daniel. A compreensão do livro de Daniel não se dá a partir somente do seu texto, mas também daquilo que o permitiu estar como ele está hoje para nós. O que seria isso? Daniel, ele é parte de um movimento. O livro de Daniel é parte de um movimento literário característico do judaísmo helenista, isto é, do judaísmo a partir do período do século III. E ele se insere como um grande paradigma para os demais autores que escreverão durante este movimento. Este movimento nós chamamos de apocalipsismo ou a apocalíptica. Daniel é, portanto, se não o primeiro, um dos primeiros dentro dessa literatura apocalíptica. Essa literatura apocalíptica surgiu bastante influenciada pelo profeta Ezequiel, pelas visões do profeta Ezequiel, bem como de alguns outros profetas, como o próprio Zacarias. E Daniel é um grande exemplar desta literatura. O surgimento deste movimento literário. O surgimento se deu por volta do século III a.C., no meio da dominação dos gregos, helenos, naquela região da Palestina. Nós falamos disso na aula passada, em como estava aquela região na época, nesse período do século III, o que se deu, como se deu a revolta dos Macabeus, que ficou bastante conhecida na história do povo judeu. Há, portanto, um momento de crise e descrença profunda no presente. Por quê? As esperanças em uma consumação histórica e presente de restauração do reino davídico, conforme a tradição profética ditava, arrefeceram e minguaram. O que quero dizer com isso? Antes havia-se a compreensão, o pensamento
de que no futuro Deus estabeleceria Israel novamente como centro do mundo, estabeleceria Jerusalém como centro do mundo e estabeleceria o rei em Jerusalém que serviria de novo Davi. Essa esperança ela não se deslocava da história, antes estava na história, participava da história, e o povo, aquele povo que era oprimido, esperava esse reacender da chama judaica, esse reflorescer da dinastia davídica. Mas quando os generais de Alexandre tomaram o poder da Palestina no século III, essas esperanças de consumação histórica, material, de uma abastança material restaurada a Israel, isso perdeu o vigor. E a crença em um paraíso terrestre começou a se deslocar para o futuro. Daí começam as reflexões sobre o eschaton. O eschaton são aquelas coisas que estão para o futuro. Eschatos em grego é futuro. Ta eschatá são aquelas coisas que dizem respeito ao futuro, as últimas coisas, da escatologia. Então, a partir desse período, a literatura judaica começa a projetar as suas esperanças para o futuro. Aquelas promessas que antes se realizavam no aqui, no agora, ou que daqui a pouco tempo, novamente, o Senhor restabeleceria a dinastia do seu servo Davi, agora não. Agora eles esperavam no futuro distante. No dia de Yahvé, agora seria um dia de restauração, não só do povo judeu, mas de todo o universo. Todo o universo passaria por uma restauração. Daí nós temos a terceira parte de Isaías 66, é muito claro com respeito a isso. Então, no século III e II, nós temos o surgimento dessa literatura, deste movimento. Quais são as suas características? Em primeiro lugar, um pessimismo frente à realidade presente. Isto é, eles não acham que Deus está presente mais na história, eles pensam que Deus atuará no futuro, mas a história presente jaz sob o maligno. Há também o dualismo cósmico. Aqui são características gerais de muitos outros apocalipses dessa época, não especificamente de Daniel, ok? Há um dualismo cósmico. Não há somente Deus como força suprema que governa a história. Agora nós também temos uma figura opositora a Deus que passa a tomar relevância dentro dos escritos, que é Satanás, o diabolos e os demônios, que nós não vemos a proliferação desses demônios e da figura de Satanás antes desse período. É a partir desse período que a figura de Satanás passa a ter relevância dentro da literatura judaica. E por isso nós temos esse dualismo, não o dualismo grego, não céu e terra. É um dualismo no sentido de que não somente há Deus no mundo, há o mal. E este mal é governado por uma força específica, dirigente do mundo maléfico, que é Satanás. Outra característica, simbolismos numéricos. Nós temos vários e vários símbolos numéricos. E aí começa a desenvolver-se o apego judaico por numerologia, algo que nós vemos bastante claro no livro de Daniel, mas também no Apocalipse de João, lá no Novo Testamento. Os números em João são importantíssimos para a compreensão do livro. E importantíssimo é compreender esse simbolismo judaico com respeito aos números para não tropeçarmos em reflexões descabidas sobre datas específicas, pois na realidade o livro de Daniel, quando fala de um determinado número, ele nunca está falando de um número
exato, ele está falando de períodos de tempo, de estimativas, ou melhor dizendo, ele está simbolizando a partir dos números alguma realidade que ali está no texto. Nós veremos mais à frente isso. Além disso, há visões simbólicas interpretadas por um anjo ou por alguma figura eminente do passado. No livro de Daniel é muito claro isso. Há sempre um anjo que interpreta as visões a Daniel. Nós temos isso no próprio Apocalipse de João. João tem aquelas visões todas, então aparece-lhe um anjo e lhe explica aquelas visões. Então são estas as características bem gerais da literatura apocalíptica, do movimento apocalíptico. São bem gerais, pois os estudiosos não têm tanta certeza se houve de fato uma literatura apocalíptica ou vários tipos de literatura que se identificavam em alguns elementos entre si. E os elementos são, de maneira geral, estes aí. Propósito: conceder esperança a um povo oprimido por nações estrangeiras e sem perspectiva de melhora. Então, o propósito desse movimento é dar esperança ao povo, ao populacho, às pessoas mais pobres, enquanto que as literaturas dos sábios, que era a literatura de elite do judaísmo, a literatura de sabedoria, o povo ele começou a produzir esse tipo de literatura. Os seus sábios começaram a produzir literatura para o povo, que foi essa literatura apocalíptica. Um povo oprimido por nações estrangeiras, que não via perspectiva de melhora, necessitava de esperança e de coragem para enfrentar os desafios à sua fé e à sua religiosidade naquela situação. Ok? Então, surgimento, características e propósito. Vamos prosseguir. Daniel como livro escatológico. Se disse a vocês que Daniel se enquadra neste movimento apocalíptico, e não só se enquadra, mas serve de paradigma para todos os outros, e daí nós temos o Apocalipse de Baruque, nós temos os livros de Esdras, o quarto livro de Esdras, nós temos os livros de Enoque e vários outros livros, os Cânticos de Salomão e Salmos de Salomão, melhor dizendo, vários livros que se enquadram nessa perspectiva apocalíptica, mas todos eles tiveram como paradigma Daniel. O livro de Daniel é, portanto, um livro escatológico, pois ele primazia, ele estabelece como seu propósito olhar para o futuro da história do povo judeu. E olhar para o futuro não é olhar para fora da história, é olhar para a história futura. Daniel não está desvinculado da história. Antes, ele olha para a história a partir do futuro dessa história. E o futuro dessa história vai determinar o seu presente. Então, o presente do povo judeu não é determinado por si mesmo. Eles não vivem, e isso é o que o livro de Daniel quer inserir na mente do povo, é que o povo judeu não vive a partir do presente. Ele não vive a partir da situação concreta, opressora na qual eles estão inseridos. Não, eles vivem olhando para o futuro, para o reino de Deus, para a libertação futura que Deus lhes concederá. Portanto, Daniel, ele projeta o coração do povo para o reino de Deus futuro. E por isto, ele é um livro escatológico, como veremos. Bom, o tempo do fim e o reino dos santos, a expectativa do fim e a esperança de um reino futuro, como contraparte a esta era, se vê em todo o livro. E daí nós temos 2:44, 3:33, 4:31 e 7:14. Eu convido vocês a pesquisarem, a lerem estes textos, pois são importantíssimos para a compreensão do livro de Daniel. Mas todos eles lidam com um dualismo escatológico, que nós chamamos em teologia bíblica. Um dualismo escatológico a presente era está em contraposição a uma era futura. E por que era?
Era é um período de tempo, é uma época específica governada por princípios que dirigem os seres humanos dentro desta época. Então, a era presente, o século presente, daí as nossas traduções, o presente século, mas a época presente é governada pela opressão, pelo mal, pela morte, pela injustiça, pelo ódio, pelas inimizades. Todas essas coisas fazem parte desta era presente, dirigida pelo príncipe que é Satanás, o príncipe das potestades do ar, como diz lá o apóstolo Paulo. Mas há também uma era futura a que os autores esperam e aguardam. Esta era futura se identifica com o reino de Deus dos profetas, pois os profetas diziam: Deus já é rei, ele é rei de Israel e rei de toda a terra. Mas, no entanto, haverá um tempo em que Deus também se tornará rei de maneira efetiva. Ora, ele é ou se tornará? Ele é e se tornará. Essa tensão do já e ainda não, que é muito característica da teologia judaica, é uma tensão escatológica. A presente era já possui elementos da era futura, mas não em consumação. Então, o reino de Deus, o paraíso restaurado, o paraíso reconquistado de Milton, é uma realidade presente já em parte, mas não de maneira consumada. Então, o livro de Daniel vai estar a todo momento falando do tempo futuro, do tempo do fim, do reino dos santos, que é essa era futura, o reino de Deus, nunca além da história, mas na história. É a consumação da história. Os acontecimentos presentes são vistos sob a ótica do futuro escatológico determinado por Deus. Isto é, os governantes e os impérios do mundo são símbolos dos poderes que fazem oposição a Deus e a seu povo. Todo o livro vai lidar com uma dinâmica entre o povo e Deus e os seus inimigos, simbolizados lá, não simbolizados, mas historicamente simbolizados por Nabucodonosor e o Império Babilônico. Então nós temos que há um grande embate ocorrendo na terra e nos céus aqui na dimensão divina. Enquanto que na terra o povo dos santos padece, Deus já determinou no futuro que ele sairá triunfante no tempo do fim. Então, os acontecimentos presentes devem ser vividos na perspectiva deste futuro triunfante do povo de Deus. O Filho do Homem e os santos do Altíssimo. Aqui chegamos em um assunto importante. Esta misteriosa figura é identificada com os santos do Altíssimo, 7:18, 21, 27. Assim, uma figura transcendente que serve como representante da comunidade escatológica se torna o instrumento pelo qual o futuro reino de Deus se estabelece na história do mundo, destruindo os poderes dos impérios inimigos. Então, esse Huios Anthropou, que vai se tornar no grego filho do homem, o Barnasha em aramaico e o Ben Adam em hebraico, nada mais é do que uma figura que desce dos céus. Nós lemos lá em 7:18 e 7:21 a 27, ele desce dos céus e ele recebe o domínio do ancião de dias, que claramente é uma visão da divindade, de Deus. Então ele vem em nome de Deus e recebe o domínio das mãos de Deus, o domínio deste reino futuro. Ele torna-se uma espécie de mediador de Deus e o reino futuro, e o tempo, a época futura que eles tanto aguardam. No entanto, o texto também identifica este filho do homem que recebeu o domínio com os santos do Altíssimo, que também recebem o domínio. Logo, o filho do homem não é só o filho do homem, mas enquanto filho do homem, ele representa a comunidade do fim dos tempos.
Logo, ele é o representante da comunidade escatológica e ele serve de instrumento da instauração do reino de Deus na história. Ele serve de mediador entre Deus e os homens e dos homens e Deus. Ora, a interpretação individual do Filho do Homem ganhou corpo no judaísmo tardio e foi incorporada por Jesus para sublinhar o caráter transcendente de seu messianismo, em contraposição ao messianismo político da figura davídica das esperanças populares. Convido vocês a depois lerem Mateus 8:20 e os seguintes versículos, que tratam basicamente disso. Jesus contrapõe a figura de Messias, filho de Davi, com a de filho do homem. Por quê? Na realidade, Jesus quase nunca se identifica como Messias. Ele se identifica de maneira geral como filho do homem. Por quê? Porque na figura do filho do homem nós temos não um rei político que vai livrar os seus da opressão inimiga, mas ele vê o filho do homem como uma figura transcendente que irromperá na história e que servirá de mediador entre Deus e os homens, entre o ancião de dias e o povo do Altíssimo, que ao mesmo tempo representará os santos do Altíssimo nesta nova era, né, no tempo do fim, no reino de Deus. Então, como conclusão, o que podemos depreender de tudo isso que nós vimos nessas duas aulas? Num tempo de incertezas e crises, como foi o século II para os judeus, nós vimos na aula passada, o livro de Daniel concedeu um modelo e um paradigma para pensar o mundo sob os olhares de Deus. A história, isto é importante, é o palco de Deus. E ela, a história, possui um propósito determinado por ele, o qual culminará no reino vindouro, trazido pelo Filho do Homem, o qual representará todos os santos do Altíssimo que ressurgirão, Daniel 12, para governar a terra e desfrutar um tempo de bonança sem igual. Esta é a mensagem do livro de Daniel, e esta é a mensagem que nos serve ainda hoje, num tempo de incertezas e no tempo de crise. Saber que a história não está dissociada da mão de Deus. A história não é uma água que escorre pelos dedos de Deus. A história é o palco onde Deus atua. A história está nas mãos de Deus. E tudo que ocorre culminará determinantemente no reino de Deus, na vitória e no triunfo da vida sobre os poderes da morte. Amém? Agradeço a atenção de todos vocês que assistiram esta aula, essas duas aulas. Leiam o livro de Daniel, meditem neste precioso livro, pois tenho certeza ele nos trará benefícios sem igual para um tempo que, como o da época do autor, também é um tempo em que precisamos olhar para o futuro e vivermos confiantes de que Deus permanece Senhor da história. Que Deus nos abençoe. Amém.